Tudo bem com vocês? Sim, foi Grande Caixa Gameplays para aqui para reagir a um dos vídeos que eu tava mais querendo reagir do Viajante Galáctico, que é basicamente a terceira temporada de One Punch Man. É. ins- inci- Incentiva, tipo, é horrível, é uma bomba. Do início ao fim. Pra mim, eu tava esperando eu acabar de assistir pra poder falar, pra ver se tava certo ou errado o que ele vai falar aqui, né? Inassistível, né? Então vamos ver aqui. Em alguns pontos eu vou poder falar, né? Porque acabei de assistir a temporada ontem. Mas vamos ver aqui, né? Fala, Viajante Galáctico. Vocês imploraram, vocês me atormentaram pra eu fazer a análise da terceira temporada de One Punch Man. E ela tá aí. A terceira temporada de One Punch Man. KKKKKKK. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers. Spoiler da terceira temporada de One Punch Man. Coisa Até eu boa. ri com isso, ninguém vai assistir essa porcaria. É muito ruim, mano. Mas primeiro, já vai deixando o seu E eu não like achei pra uma temporada fortalecer tão porque ele é ruim. bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos sou parar com a trouxa, né? ralação Eu gosto de e tudo, vamos isso logo é pro foda. vídeo. Fala galera, eu sou Biel Biel Maximoff Maximoff. e você está no Viajante Galáctico. E é o seguinte, One Punch Man, aquele anime massa velho que todo mundo gosta. Sério, eu não conheço uma única pessoa que tenha lido ou assistido One Punch Man e tenha falado que a obra é uma bosta. Muito pelo contrário, One Punch é uma obra simples e muito eficiente naquilo que ele se propõe. Verdade, Temos é muito um mundo bom. de super-heróis e monstros malignos e o nosso protagonista, o Saitama, ele é um cara que ficou tão forte que ele mata qualquer bicho que entra no caminho dele com um único soco. E por causa disso, ele é uma pessoa muito entediada e o seu grande objetivo é encontrar uma pessoa que seja capaz de lhe dar a adrenalina de uma batalha de verdade. Ninguém. Encontrar um oponente que seja tão forte quanto ele. Isso é One Punch Man. Uma história simples, engraçada, divertida, com personagens muito carismáticos, ótimas interações e batalhas absurdamente fodas. One Punch Man é o mais puro suco do que é o massa velho. E é por isso que essa obra é tão amada pelo mundo. Dito isso, se tratando de anime, primeira temporada, excelente, Cinema. perfeita, nota 10, Gold. Segunda temporada, ok. Mais ou Terceira menos. temporada, é essa coisa abstrata que você já conhece. Eita, presta o satanás mesmo. Nesse vídeo eu não vou tão a fundo nas Eu sou loucuras cego, né? Eu e não problemas vejo que erro de rolaram na animação, produção desse não. terceiro ano. Até porque a parada foi Só tão que eu não sei se caótica joga e na minha cara. inacreditável que nesse exato momento eu tô escrevendo um vídeo inteiro pra explicar todas as tretas que rolaram nos bastidores da terceira temporada de One Punch Man, que é praticamente um tutorial de como não produzir um anime. Enquanto que esse vídeo que você tá assistindo agora, ele é uma análise completa da terceira temporada, de todo o material que nos foi entregue ao longo dos últimos 2 meses e que foi finalizado no último domingo com o lançamento do episódio 12. E logo de cara, irmão, se tem uma coisa que eu posso afirmar pra vocês, é que esse terceiro ano de One Punch foi simplesmente uma das piores experiências que eu já tive assistindo anime. E olha que eu já assisti muito anime podre na minha vida. A terceira temporada de One Punch Man é simplesmente inassistível. E eu vou assisti. explicar por quê. Após os eventos da segunda temporada, o filho de um dos principais colaboradores da Associação de Heróis é sequestrado e levado pra dentro do covil da Associação de Monstros. Então os heróis precisam se unir para salvarem o garoto e tentar voltar pra casa com o mínimo de baixas possíveis. A história é aquilo que você já espera de One Punch. Ela é simples, sem arrodeios e direto ao ponto. Só que é simplesmente impossível a gente falar dessa temporada sem falarmos dos principais problemas desse produto, que no caso são a animação e a direção que protagonizam o show de horrores que vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos na direção. Direção. O diretor desse projeto é um cara chamado Shinpei Nagai, um diretor inexperiente que dirigiu poucos projetos na sua carreira e que, segundo informações, ele nunca sequer dirigiu completamente um episódio de 20 minutos de duração. Quê? Ele só dirigia no máximo 8 a 10 minutos. E os episódios que ele dirigia por completo, do início até o fim, eram de animes que tinham episódios bem curtinhos, entre 4 e 5 minutos de duração. Como diretor, esse cara tinha pouquíssima experiência. Pra falar a verdade, ele nem era tão ligado a essa área de direção. Ele trabalhava muito mais no setor de storyboards, pra vocês terem uma ideia. E pra piorar tudo, os animes que ele trabalhava não eram animes de ação. Ele até já chegou a trabalhar em um, só que o episódio que ele dirigiu nem tinha porradaria. 98% do trabalho desse mano consiste em animes de comédia, ecchi e até mesmo hentai.
Aí é pra Sem lascar Steph, o o homem mesmo. estúdio que animou a segunda e terceira temporada de One Punch, e a Bandai, que é a principal investidora do anime, deu uma temporada completa de uma das obras de ação mais queridas do momento na mão de um diretor de hentai inexperiente. Deram pra Bandai, ele sua vagabunda. de hentai inexperiente. Ficar Deram surpreso com pra a ele uma Bandai equipe de fazer merda animadores não é muito bem difícil não, né? muito pequeno e um prazo de produção extremamente curto. E o resultado é essa coisa mágica aqui. O elemento. Mas pelo menos ele sabe desenhar a mulherada muito bem. A direção do meu mano Shinpei Nagai é muito problemática. A forma como ele progride a história, principalmente nos primeiros 5 episódios, é terrível. É verdade. O enredo, como eu falei anteriormente, é muito direto ao ponto, não tem espaço pra enrolação. Só que o nosso mano aí, ele consegue pegar essa história e apresentar ela de uma forma tão maçante e desinteressante que você começa o primeiro episódio animado, porque o anime que você tanto gosta tá de volta depois de muito tempo de hiato, e você termina esse mesmo primeiro episódio com uma baita cara de sono, pois a história é contada de uma forma extremamente chata. Dos Isso acabou 3 tornando a primeiros história episódios, bem eu quase dormi, maçante tá? nos primeiros Quase 5 dormi. episódios, pois tudo que você vê são personagens conversando e a trama parece que não sai do lugar. O Saitama passa os primeiros 5 episódios da temporada cozinhando miojo, por exemplo. E ainda tivemos cortes em cenas importantes que dariam contexto lógico para certos eventos da temporada, e até mesmo corte, alteração e diminuição de tempo de certas batalhas da temporada. Não, eu já tô ficando puto já. E eu nem preciso explicar o quanto que isso é problemático. One Punch Man é uma história de comédia e ação. É pra isso que a gente consome essa obra. E eu sei que o início desse arco no mangá também não é tão frenético quanto o início da primeira e da segunda temporada. Só que ainda assim, nós tínhamos cenas de batalha que não foram adaptadas e tínhamos a chance de criar cenas de ação originais pro anime que foram completamente desperdiçadas. Por exemplo, uma cena de batalha do Esquadrão Privado contra a Associação de Monstros no primeiro episódio, mostrando como que eles foram capturados e derrotados pelos vilões. Essa cena não só traria um frescor pro primeiro episódio da temporada, que é bem parado, literalmente, como ele ainda por cima acrescentaria na narrativa da história, apresentando os monstros que seriam os inimigos da temporada e estabelecendo eles como grandes ameaças que poderiam fazer frente com os heróis Rank S. Mas, né? Pedir esse tipo de coisa pra um diretor inexperiente, sem dinheiro e que foge de cena de ação igual turista foge de obra original, confesso que é sonhar alto demais. Tá E por sonhando falar em demais, hein? cenas Tá de querendo ação, demais. é aqui que entramos para falar da Resenha. animação. O principal problema técnico desse projeto e que simplesmente destruiu a terceira temporada. Eu até ouso dizer que isso aqui nem anime é, até porque o termo anime é literalmente a abreviação da palavra animação em japonês. E animação é uma parada que simplesmente não existe aqui, pois o que nós temos são episódios e mais episódios de personagens parados em posições estáticas, sem mexer um único músculo exceto a boca. E mesmo assim o movimento nem é tão longo e às vezes os personagens falam sem sequer abrir a boca. E eu não vou mentir, brother, é simplesmente insuportável assistir esse negócio, pois a história já tá com ritmo lento, o diretor corta batalhas da história e tudo que nós temos são bonecos parados mexendo a boca. Sabe jogo de anime onde no modo história você pensa que os caras vão criar uma série de cutscenes pra recriar os principais momentos daquela obra, mas na verdade tudo que nós temos são fotos estáticas com isso balão de mesmo, texto e isso dublagem? No, stop it! Freeza! Goku! Imagina um anime profissional inteiramente produzido dessa forma. Pois é, esse é o caso de One Punch Man 3. Eu até mesmo ouvi algumas pessoas falando que a animação dessa temporada tava lembrando muito a animação de Dragon Ball Super. E assim, se você pensa dessa forma, é porque você não assistiu Dragon Ball Super. Porque sim, a animação é mediana pra caramba, principalmente nos primeiros 30 episódios onde a produção é tenebrosa. Só que por mais feio que aquilo fosse, ainda era animação. Ainda tinha você tinha movimento, tá bonecos ligado? se Aí não tem movimentando pela nada. tela. One Punch Man 3 não tem isso. Irmão, no episódio 6, os caras deixaram um quadro de um prédio dando zoom por 18 segundos só pra não desenharem frames do Genos e da Fubuki subindo uma escada. E não é a única vez que isso acontece. No episódio 11, a gente tem papo de 2 minutos só de slideshow, cara. Preguiça do caralho! Até mesmo aquelas páginas de impacto de mangá, onde aparecem vários personagens
personagens fazendo uma baita pose maneira e falando alguma frase de efeito braba. Não. O diretor, que é um incompetente, ele trouxe isso pro anime de maneira literal. Olha essa porra aqui, por exemplo. Essa é uma cena onde eu consigo imaginar facilmente um diretor competente fazendo os personagens falarem suas frases de efeito primeiro, pra logo na sequência eles saírem do apartamento do Saitama e aí eles lançarem o famoso painel pra dar aquela sensação de caramba, eles vão pra porrada. Era isso que uma produção decente teria feito. Só que o nosso querido diretor, como ele não faz ideia do que ele tá fazendo, nem deveriam ter colocado ele ali pra início de conversa. Ele só pegou essa cena exatamente do jeito que ela tá no mangá e tacou no anime. Então os personagens só ficam parados estaticamente fazendo pose, enquanto cada um fala a sua própria frase de efeito. É muito estranho, mano. 私についてきなさい新吹雪組出動 Oh, meu Deus. O que é que tá acontecendo aqui? Que desgraça. Não tivemos um trabalho de adaptação aqui. O cara só pegou quadro a quadro do mangá e enfiou no anime de qualquer jeito sem perceber um detalhe que era óbvio. Mangá e anime são mídias diferentes que contam histórias com linguagens e regras diferentes. Nem tudo que funciona no mangá vai funcionar no anime. Essa cena aqui é um belo exemplo disso. Mas você acha que o cara tava ligando? É porra nenhuma. Tá vendo esse quadro aqui? É o Atomic Samurai conversando em uma reunião com outros heróis Rank S. E se você reparar bem, o quadro não mostra o coque samurai dele completamente. Tá cortado o cabelo dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como isso aqui foi levado pro anime? Dessa forma. Meu Deus, muito ruim. Eu nem tenho muito o que falar, irmão. Apenas parabéns para a equipe de animação dessa temporada. Vai levar 50 coitados, bandido miserável. Princípio O anime, ele é basicamente um mangá de One Punch Man com traço feio, colorido e com dublagem. Ele é completamente estático. E quando temos algum tipo de animação e movimentação, a animação é tão travada e robótica que chega a dar nojo. E quando entramos nas cenas de ação então, nobre, meu Deus do céu! A ação comum consiste em cenas onde os personagens estão inseridos em fundos com linha de movimento. Logo em seguida, veremos o personagem em uma posição de ataque, e no frame seguinte, ele já vai ter executado o ataque e o inimigo tá no chão. Que negócio ridículo, né? Personagens que lutam de espada, como o Atomic Samurai, é desse jeito. Ele vai pra cima com a espada, tela preta, sombria de movimento pra dar a impressão de que o personagem tá cortando tudo. Frame seguinte, o cara da espada tá na frente de todo mundo, sangue pra tudo que é lado, ele cortou geral e você nem viu. E ainda temos outras coisas esdrúxulas, como animação repetida, personagens mudando de sexo do nada no meio da luta. Pera aí, mano, é mó peitão. E até mesmo personagens congelados na tela enquanto eles estão desenhados com membros distorcidos pra dar aquele efeito de movimento. Mano, isso aqui é simplesmente horripilante, velho. Na boa, não entra na minha cabeça que alguém olhou pra essa merda e falou: mano, isso aqui tá legal, vamos deixar na versão final do anime. Temos cenas de ação bem feitas na temporada? Até temos. Claro, é uma animação espetacular, tipo Saitama vs Boros na primeira temporada? Não, são animações minimamente aceitáveis. Só que o padrão de qualidade dessa temporada é tão baixo que quando você assistiu o episódio 8 e o episódio 9, é quase como se você estivesse vendo o filme do Chainsaw Man que saiu recentemente. E esse tipo de choque não acontece apenas com o episódio 8 e 9. Na verdade, ele acontece com literalmente qualquer frame animado que aparece nesse anime. Você fica tipo, olha só, o boneco mexeu o olho. Olha só, uma cena de ação. Olha só, o cabelo do Imperador Criança tá mexendo. É quase como se você estivesse num deserto morrendo de sede e aí do nada tu encontra uma poça d'água no chão. É o mesmo sentimento quando você vê uma animação na terceira temporada de One Punch Man. O negócio é tão inacreditável que até mesmo os cenários os caras não desenharam. Meu Deus. Porra, é essa? Frequentemente no anime vemos personagens conversando em fundo branco, cenários incompletos. Isso fica ainda mais descarado com o uso do famoso filtro neon do diretor dessa temporada. Teoricamente, isso aqui era pra ser usado em momentos pra dar impacto, destaque, peso na cena do momento. Só que esse cara, ele usa esse filtro de um jeito tão aleatório dentro da temporada que fica descarado que ele só tá usando esse negócio pra não perder tempo desenhando o cenário ao longo dos episódios. O cara é o Titicuba ao contrário, tá ligado? Pra que eu vou gastar 30 minutos desenhando o cenário se eu posso gastar minha vida inteira desenhando porcaria nenhuma? E você acha que ainda não tem como ficar pior do que isso? Acredite, Tem como ficar pior do que isso. Além de tudo isso
isso que a gente viu, o anime ainda tá ridiculamente censurado. Desde censuras nível 4Kids, como o cigarro do Zumbiman, que no anime virou um pirulito, a censuras de violência, como o Zumbiman, que levou um golpe na cara e ficou todo ferrado, mas no anime ele virou o Noob Saibot. Que vergonha, hein? Que papelão. Eu não preciso falar mais nada. A terceira temporada de One Punch É uma Man é merda. inassistível. Não tem condição alguma de analisar história, roteiro, desenvolvimento de personagens e coisas do tipo quando a obra tem uma produção tão lixosa como essa. Decisões criativas, corporativas, animação e direção destruíram essa temporada e provavelmente mataram o anime de One Punch Man, pois é praticamente impossível termos uma quarta temporada depois da bomba atômica que foi a terceira. Pelo amor. Parou! One Punch Man, parte 2 da terceira temporada, confirmado para 2027. Pensar das recentes turbulências, a jornada de Saitama continuará. Foi confirmado oficialmente que a parte 2 da terceira temporada de One Punch Man tem lançamento agendado para 2027. O anúncio chega em momento delicado para a franquia. Os episódios mais recentes vêm enfrentando uma rejeição em massa por parte do público, com o foco das reclamações direcionadas na qualidade técnica. Deus! Dito isso, 0, bem redondo, sucumba. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Gostou? Deixa o like no canal, sininho das notificações. Deixa nos comentários o que vocês acharam vocês que assistiram a terceira temporada de One Punch Man. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada. Na minha opinião, eu achei uma temporada bem mediana. Eu não me importo muito com a animação, né? Mas com história. E a história nos 3 primeiros episódios é bem ruim. Bem ruim porque é bem lento, tá ligado? Demora um episódio inteiro pra dar um passo. Mas o finalzinho é bem bom, eu gostei. Mas a animação é uma merda, né? Mas como eu nem reparo. Mas é isso. Até a próxima. Deixa nos comentários.